Ok, boa tarde a todos então, quase boa noite, né? Vamos passar para a última sessão, portanto, desse dia, do primeiro dia. Amanhã o seminário continua. O título, né, da sessão é a questão metropolitana e a cidade do Rio de Janeiro. E os nossos dois palestrantes são o Christian Edward Lynch, do IESP, UERJ, não é isso? E o deputado Valdec Carneiro. Eu vou apresentar aqui os nossos dois palestrantes, né? Quer dizer, eu sou Emanuel Boff, eu sou professor aqui da UF, da Economia, da área de Pensamento Econômico, mas vou apresentar eles logo de uma vez para a gente poder dar início aqui à nossa última sessão. O professor Christian graduou em Direito pela Unirio, é mestre em Direito pela PUC e doutor em Ciência Política pelo antigo IUPERJ, hoje é o IESP, né? Professor do Instituto de Estudos Políticos e Sociais da UERJ, da Universidade Veiga de Almeida. Pesquisador da Fundação Casa Rui Barbosa e do Ministério da Cultura, do Conselho Nacional de Pesquisa Científica e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio, a FAPERJ. É coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política do IESP, do Grupo de Trabalho de Teoria Política e Pensamento Político Brasileiro da ANPOX e da área temática Pensamento Político Brasileiro e da Associação Brasileira de Ciência Política. É membro ainda da diretoria do Instituto Brasileiro de História do Direito e editor da revista Insights Inteligência. O professor Valdec tem mestrado em Educação na UF, né, diploma de Estudos Aprofundados e de doutorado em Ciências da Educação, ambos pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais de Sorbonne, Paris 5. Foi diretor da Faculdade de Educação da UF, presidente do Fórum Nacional de Diretores de Faculdade de Educação das Universidades Brasileiras, secretário municipal de Educação de Niterói, secretário municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de Niterói, presidente do Conselho Municipal de Educação de Niterói, presidente do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia de Niterói e membro do Conselho Estadual de Economia Popular e Solidária do Rio de Janeiro. Atualmente, professor associado da Faculdade de Educação da UF, com atuação no Programa de Pós-Graduação em Educação. Membro efetivo da Academia da Academia de Letras do Estado do Rio de Janeiro, Academia Fluminense, onde ocupa a cadeira número 2, patronímica de Alberto Oliveira. Dirigiu a seção estadual da Associação Nacional de Política e Administração de Educação, da ANPAE, no Rio de Janeiro. Exerceu 3 mandatos de vereador no município de Niterói e atualmente é deputado no estado do Rio de Janeiro. Certo? Então a gente vai começar agora a sessão. Eu vou, se vocês me permitirem, a indelicadeza prévia, pelo fato de a gente estar começando bastante atrasado, né? Meia hora para cada um, por favor, né? Eu vou ser, como já falei aqui, o chato da sessão, né, e apontar esse papelzinho aqui indicando 5 minutos para vocês irem finalizando quando for necessário. Isso aqui é necessário principalmente porque as nossas aulas começam às 6 horas, né, da noite. Então, para dar tempo não apenas de o pessoal poder ouvir, como eventualmente algumas perguntas, né? Então é isso. Vamos começar com o Christian, pode ser? Boa tarde a todos. É um prazer responder e estar aqui entre vocês, aqui na Faculdade de Economia da UF. Quero agradecer o convite que foi feito pelo Centro Celso Furtado para poder apresentar esse trabalho. E, bom, vou logo avisando, vocês já sabem, eu não sou economista. Eu sou formado em Direito, sou cientista político e com vocação de historiador. Então, na verdade, é até melhor que eu não seja economista por esse ponto de vista, porque eu acho que eu não tenho mais nada a dizer. Sim, um pouco depois do que já foi explanado aqui com tanta proficiência. Os próprios dados econômicos que eu uso na minha própria pesquisa sobre o que eu estou chamando aqui de o problema nacional fluminense, são tirados do professor Mauro Osório e do Bruno. Então, na verdade, o meu trabalho vem, na verdade, eu acho que ele vem complementar, dar uma dimensão histórica e política a esse problema do que a gente pode chamar de declínio do Rio de Janeiro, não só do ponto de vista econômico, no contexto da União, mas também o declínio político. E quais seriam as causas e possíveis, talvez, alternativas para
enfrentar esse problema. Não é? Eu, com esse meu viés de historiador, na verdade, começo a ficar discutindo a origem dos problemas em pontos muito remotos. Não é? Mas, no caso do estado do Rio de Janeiro, fica-se a pensar o seguinte. Se a gente pensar, na verdade, São Paulo como uma espécie de um tipo ideal de desenvolvimento político e econômico, no qual a economia do interior, historicamente, abastece a capital, a gente pensa, na verdade, que a situação da capital e do estado do Rio, no conjunto da federação, ela desempenhou um papel semelhante no século XIX. Né? Como todo mundo sabe, a província do Rio de Janeiro era a principal província do Brasil. Né? A província do Rio de Janeiro era a principal província do Brasil e o Rio de Janeiro era o principal porto de escoamento da produção do café e assim como antes tinha sido o principal porto de escoamento do ouro. Né? O que aconteceu, de alguma maneira, é que, de acordo com as estatísticas disponíveis, a Lei Áurea, de alguma maneira, quebrou a lavoura do Estado do Rio. E o Estado do Rio, quer dizer, o antigo Estado do Rio, nunca recuperou a centralidade política e econômica que ele teve antes. De alguma maneira, se pode dizer que o Estado do Rio, o antigo Estado do Rio, já entra na República como um Estado politicamente de segunda categoria. Né? Os estados que vão mandar na Primeira República são Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas, e tem estados de segunda grandeza, que são Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia, que também eram estados que já estavam em relativo declínio já fazia mais tempo, desde 1870, 1880. Tá? Declínio esse que continua, na verdade. A capital, o Rio de Janeiro, quer dizer, a antiga capital do Brasil, ela era o principal centro financeiro, né, econômico, político do Brasil, industrial. Na década de 20 ele foi ultrapassado pelo estado de São Paulo, mas eu estou me referindo, não à capital, estou me referindo ao estado de São Paulo como um todo. Tá? O que me parece uma coisa natural, né? Mas o que parece, na verdade, é que a partir de 1920, 30, 40, quando você olha o perfil também da indústria nos dois estados, o que acontece é que o Rio parece que depende cada vez mais dos investimentos federais, da presença dos investimentos federais, tá? Do ponto de vista histórico. Tá? Essa argumentação, na verdade, é para dizer o seguinte: você tem os investimentos do Rio de Janeiro parece que dependem cada vez mais da presença do Estado, mas o Estado do Rio também depende dos investimentos federais e se favorece do fato de que o governo federal, a partir da Revolução de 30, sobretudo, ele procura favorecer uma centralização política para se contrapor à emergência do Estado de São Paulo. Né? Basta lembrar que o episódio paradigmático desse acontecimento foi a Revolução Constitucionalista de 1932. Então, o Estado Nacional começa a fazer uma série de investimentos no Estado do Rio, né, que é, digamos assim, a área, o hinterland, como se chamava naquela época, da antiga capital. A gente pode imaginar aqui, né, Volta Redonda, a Fábrica Nacional de Motores, a Reduc. Né. Essa argumentação toda para dizer, na verdade, para contrariar a tese de que o problema do Rio de Janeiro, que já foi dito aqui, é um problema de um Estado como outro qualquer. Não me parece que seja um Estado como outro qualquer. E o objetivo desse discurso histórico é mostrar exatamente que se trata de uma crise mais profunda e mais duradoura, e que as causas são históricas e não apenas econômicas. Não é? Então, o que acontece? Eu acho que existe uma dependência, não só econômica, mas política do Rio de Janeiro em relação à União Federal, que conformou igualmente, digamos assim, a mentalidade política com a cultura política do Rio de Janeiro. Essa mentalidade não me parece que seja só da capital, me parece que ela de alguma maneira também foi extensiva ao interior, com algumas diferenças. Né? Mas, para tentar entender esse ponto, eu queria só enfrentar algumas objeções. Né? Eu sempre fiquei muito espantado com a velocidade com que se esqueceu que o Rio de Janeiro foi capital da República. Não, foi capital do Brasil durante 200 anos. E também fiquei um pouco espantado com a facilidade com que a capital foi removida para Brasília com muito pouca resistência. E eu fui atrás para compreender esse motivo. Um dos motivos, me parece, dessa facilidade, eu acho que se deve, em parte, ao fato de que a mudança da capital para Brasília foi feita enfim, à base de uma certa propaganda. Na época, o governo Juscelino organizou, digamos assim, diversos intelectuais que procuraram difundir as razões da mudança da capital para todos os espectros políticos, à esquerda, à direita, para os militares, para os desenvolvimentistas. Né?
Mas, e veio a ideia, um pouco ficou a ideia, eu acho que esse é um dos principais pontos da mitologia mudancista, de que o Rio de Janeiro teria sido uma espécie de capital provisória do Brasil, que o Rio de Janeiro era a capital esperando que um dia Brasília fosse ser feita. Eu li uns 5 ou 6 livros, na verdade, produzidos nessa literatura da década de 50 e 60 e 70 também, sobre a construção de Brasília. E ali se tem sempre uma ideia de que a capital do Brasil, todo mundo sempre quis que a capital do Brasil fosse no interior, porque José Bonifácio disse um dia em 1823, porque Van Hagen disse em 1848, porque depois teve um beato italiano que teve um sonho, não sei aonde, que no trópico ia ter uma capital em algum lugar, que enfim. Ou seja, você fez uma espécie de uma teleologia histórica, em que você justificava a Brasília, na verdade, como um ponto final de uma trajetória que era irrecusável e inexorável, tá, do Brasil. Eu fui fazer uma pequena pesquisa para ver se isso era verdade. A verdade é que isso não aconteceu, né? O Rio de Janeiro nunca foi uma capital provisória. Sempre houve muito investimento no Rio de Janeiro. E o fato, para ser capital, a cidade foi modelada para ser capital, né? Ela foi disciplinada, às vezes com muita violência, para ser capital do Brasil, sobretudo durante a República, tá? Eu disse assim, mas do Império, José Bonifácio, eu não sei o quê. Se vocês forem ler todas as falas do trono, que foram produzidas entre 1823 e 1889, que era o documento em que os governos anunciavam o que iam fazer, nunca existe nenhuma alusão à mudança da capital no Império, tá? Ela nunca foi sequer mencionada, ela nunca foi objeto de programa nenhum gabinete do Império, tá? E na República, como vocês sabem, ela foi prevista em 1891, foi prevista em 1934, não foi prevista em 37 e voltou a ser prevista em 46. Eu procurei ver, na verdade, quais são as providências que foram tomadas nesse sentido e quais foram as razões. Se vocês forem ler as atas da Assembleia Constituinte de 1890 a 91, na parte que foi discutida a mudança da capital, todos os argumentos de mudança da capital têm cunho demofóbico, né? Digamos assim, você tem duas concepções de país, né, do Brasil. Uma digamos assim, é nacional. É a ideia de que o Rio de Janeiro tem que representar o todo, né? Que é uma ideia um pouco que fica do Rio de Janeiro, da autoimagem do Rio de Janeiro como representação, do conjunto do país. E você tem uma concepção federativa de país, que é muito diferente, que é de inspiração, digamos assim, americanista, em que a capital tem que ser um não lugar. Ela tem que ser um espaço neutro entre os diversos Estados-membros que compõem a federação. Ou seja, a capital não é um lugar onde todos se reúnem, é a capital onde, digamos assim, os embaixadores dos estados, cada qual com seus interesses estaduais, se encontram num terreno neutro para fazer a política nacional. Não precisa dizer que, naquela altura, essa concepção federativa era uma concepção flagrantemente oligárquica, não é? Então, todos os argumentos são assim. O Rio de Janeiro é chamado de Babilônia, que era a cidade da corrupção de costumes, tá? Era vista como uma cidade que podia destruir a federação, porque o povo da Rua do Ouvidor, que se dizia, né, ia se levantar e ia tomar o poder. Era a época do florianismo, tá? Do jacobinismo urbano, tá? Então, na verdade, era a seguinte: as oligarquias dos estados não podiam se firmar enquanto a capital estivesse no Rio de Janeiro nas mãos da multidão. É assim que isso é falado, tá? Então, as razões eram demofóbicas. Mas, devido à crise econômica da época e o próprio desinteresse, acho que do governo federal, não houve, na verdade, nenhum movimento. Depois que você marcou lá o famoso quadrilátero cruz, não houve nenhum movimento de tirar a capital do Rio, tá? Muito pelo contrário, né? Eu fiz um levantamento. Vamos ver se isso que eu vou mencionar agora é procedimento para mudar a capital. Compraram o Palácio do Itamaraty e do Catete para servir a presidência da República e ao Ministério das Relações Exteriores. Quando abre a Avenida Rio Branco, o Supremo Tribunal Federal ganha um palácio novo lá, que está até hoje lá com o Centro Cultural da Justiça Federal, tá? O Palácio Guanabara, que é a antiga residência da Princesa Isabel, é reformado e vira residência presidencial em 1922. Em 1925, você adapta o Palácio Monroe para ser sede do Senado Federal. Em 1925, você inaugura a nova sede da Câmara dos Deputados, que é o Palácio Tiradentes. Você, no governo Washington Luiz, faz a reforma do Itamaraty, constrói um edifício monumental da Mapoteca, que é de 1930. Isso sem falar em outros equipamentos ou repartições urbanas e culturais: o Museu Nacional, o Silogeu Brasileiro, o Instituto Histórico, a Escola Nacional de Belas Artes, Biblioteca Nacional, o Museu Histórico Nacional, o Banco do Brasil. Isso na Primeira República, essa que ia mudar a capital para Brasília, tá? Aí vem a Revolução de 30. O que aconteceu? A Constituinte de 34 a Constituição praticamente não pegou, não é? E veio o Estado Novo. O que Getúlio faz? Getúlio Vargas
o dispositivo de mudança da capital não foi repetido em 37. Né? Getúlio Vargas não tem intenção de mudar a capital do Rio de Janeiro. Então isso desapareceu da Constituição. E o que foi que ele fez? O Morro do Castelo tinha sido destruído, ele transforma a esplanada do Castelo em bairro ministerial. Ele faz concurso de arquitetura para construir novos palácios, destinados a abrigar os ministérios do Trabalho, da Aeronáutica, da Fazenda, da Educação, da Justiça. Da Justiça não teve tempo de ser feito. Né? Construiu as novas sedes monumentais da Marinha e do Exército. Construiu a Escola de Educação Física do Exército, na Urca, a Escola de Saúde do Exército, no centro, a Escola do Estado-Maior, da Praia Vermelha, a Cidade Universitária, a Central do Brasil, a nova alfândega, a nova sede da Imprensa Nacional, que hoje é a Polícia Federal, da Praça Mauá. Tá? Depois o Palácio das Laranjeiras foi adquirido e virou residência oficial do Presidente da República também. Quer dizer, não me parece que esses fossem investimentos que seriam feitos se o Rio de Janeiro fosse uma cidade capital provisória do Brasil. Não é? E o que é mais impressionante é imaginar que a esplanada do Castelo era uma espécie de Brasília feita no centro do Rio de Janeiro. Era um bairro ministerial. Não é? E os palácios ministeriais, essas sedes dessas repartições federais, estavam instalando de novas quando o Juscelino resolveu levar a capital para Brasília. Os prédios tinham sido inaugurados fazia 10 anos. Hoje parecem antigos, mas na verdade eles eram muito modernos quando eles foram resolveu-se a ideia de mudar a capital. Né? E por que a capital foi mudada do ponto de vista político mais concreto? Não é? O professor Vanderlei Guilherme dos Santos lançou uma hipótese interessante, que eu acho que ele tem razão. Assim, por que Juscelino não investiu no Rio de Janeiro? Né? Juscelino investiu no Rio. Bom, tá bom, fez a perimetral, muito obrigado. Né? Mas por que ele não investiu no Rio de Janeiro? Né? Por exemplo, a criação do primeiro polo metalomecânico podia ter sido criado no Rio. Não foi criado no Rio, foi criado no Brasil, foi criado em São Paulo. Tá? A construção da capital, evidentemente, também impediu investimentos no Rio, porque você tinha que começar a construir Brasília. Né? A hipótese que ele lança, que eu acho que faz sentido, é a ideia de que o Rio de Janeiro, na verdade, ele não tinha uma cultura PCdista. Né? A cultura política do Rio de Janeiro era fraturada entre direita e esquerda, entre o UDN e o PTB. E o Rio tinha dado pouco voto a Juscelino Kubitschek. Não é? E São Paulo também não tinha muito voto, então ele achou melhor investir lá. O polo metalomecânico, e Brasília servia de uma bandeira para metassíntese também da sua vitória eleitoral quando ele fosse se candidatar novamente em 1965. Né? E aí vem esses argumentos que foram desenvolvidos para mudar a capital. Né? Desenvolver o interior do país, que era um argumento que angariava prosélitos junto ao PTB, junto ao desenvolvimentismo. Tá? Outros argumentos eram de natureza geopolítica, né? Levar a capital para um lugar mais seguro em caso de guerra. Né? Era exatamente esse tempo que o Benito Couto e Silva publicou o livro dele sobre geopolítica. Tá? E aí você, digamos assim, convenceu os militares. Mas as razões de fundo são essas que aparecem a boca pequena em vários outros livros. E são argumentos, assim, digamos, que hoje são feios e que desapareceram depois que o Juscelino foi cassado. Né? Quando ele passa a justificar Brasília, a literatura que é produzida depois do governo militar, esses argumentos, digamos, feios meio que desaparecem. Né? Ele começa a fazer a crítica do populismo. O Juscelino faz a crítica do populismo como se, assim, ele não era populista, os outros fossem. Brizola, Jango, Jânio. Não é? Aparece esse argumento, que era o argumento antigo, original lá de trás, que era de subtrair o governo da multidão do Rio de Janeiro. Não é? Isso aparece várias vezes, inclusive em memórias de gente que trabalhou com ele, do tipo, ele está voltando para o Palácio do Catete de viagem, desce no Santos Dumont, aí tem uma greve de estudantes que para a cidade, que tem bonde, ele demora, sei lá, 40 minutos para chegar no palácio, e ele diz, não dá mais para administrar aqui, tá vendo? Era essa a ideia de que, de alguma maneira, o Rio de Janeiro atrapalhava a administração, né? Que o presidente da República virava prefeito do Distrito Federal, né? Que era aqui. Por outro lado, o único partido que torceu o nariz para a ideia de mudar a capital foi a UDN. Né? Mas o que a UDN fez? Ela deixou o barco seguir viagem porque achava que Brasília não ia ficar pronta. Ou seja, deixou que o barco seguir viagem na esperança de que o barco adernasse. E com ele, o timoneiro, que era o Juscelino. Não é? Mas aqui mesmo, no Distrito Federal, quer dizer, ali mesmo do outro lado, acho que também não teve muita resistência à ideia. Os políticos do Distrito Federal estavam mais preocupados com a autonomia do Distrito Federal. Né? O Distrito Federal era uma prefeitura, o prefeito era nomeado pelo presidente da República e
Os vereadores, na verdade, as decisões da Câmara Municipal ficam sujeitas à tutela do Senado, à aprovação do Senado Federal. Então a política municipal carioca sempre foi manietada, tá? Desde sempre. Desde Dom João chegou aqui, a política municipal do Rio de Janeiro era manietada. De alguma maneira, os políticos municipais estavam interessados na ideia de autonomia, de poderem virar prefeitos do Distrito Federal ou governadores da Guanabara. Hoje poderiam exercer a sua atividade também como alcaides, né, como vereadores, de maneira livre. Tá? E, de uma maneira geral, ninguém no Rio acreditava que a mudança ia acontecer. O Rio de Janeiro era a maior cidade do Brasil, era mais rica, mais populosa, mais industrializada, mais tudo. Não é? E é muito interessante a pesquisa, porque você vê que todo mundo está dizendo que o Rio vai ficar, em relação a Brasília, como Nova York em relação ao Washington. Né? Que é um tipo de comparação que ninguém faria hoje. Não é? Quer dizer, e o que é mais incrível, a lei que sancionou a conversão do Distrito Federal em Estado da Guanabara, que foi a Lei Santiago Dantas, ela não previu zero de indenização ao Rio de Janeiro pela mudança da capital. Zero. Não é? O que ela fez, na verdade, foi entregar vários equipamentos públicos federais para o Estado da Guanabara, suprimiu a verba de fundo constitucional que a União paga ao Distrito Federal. Não é? Essa era uma verba que era paga para sustentar os serviços federais da cidade do Rio de Janeiro desde 1891, esse fundo. O valor desse fundo, ano passado, pago a Brasília, atingiu um montante de 30 bilhões de reais, que me parece que é próximo ao valor do orçamento do município do Rio de Janeiro. E o Estado da Guanabara passou a arcar sozinho com a despesa, quer dizer, não só teve que arcar com a despesa, quer dizer, os equipamentos que foram passados pela União, como deixou de receber o dinheiro que era pago antes, que era desse fundo constitucional do Distrito Federal. Tá? Só para vocês terem uma ideia de que parece que isso foi natural, como vocês sabem, faz pouco tempo, né, cerca de 10, 12 anos, a capital da Alemanha deixou de ser Bonn e voltou para Berlim. Houve uma mudança da capital. A lei que determinou a mudança da capital para Berlim, previu compensações a Bonn. Todos os anos, Bonn recebe uma mesada do governo federal, recebeu o título de cidade federal, e 1/3 dos ministérios ficou em Bonn. Tá? Quer dizer, na prática, a Alemanha tem 2 capitais. E aqui não foi previsto absolutamente nada. Tá? Então, essa coisa de que o Rio de Janeiro é uma cidade provisória para ser capital não é verdadeira, em primeiro lugar. Segundo, o Rio foi muito penalizado por essa decisão da União, não teve compensação nenhuma na ideia de que o Rio é tirar de letra, mas também esqueceu-se um pequeno detalhe. Em 1958, o município de São Paulo passou o Rio de Janeiro em quantidade de habitantes, em população. Vocês estão entendendo o golpe? Ao mesmo tempo que o Juscelino leva a capital para Brasília, priva o fundo do Rio de Janeiro, encarece as despesas da cidade, que no fundo também... não é só a cidade, porque o Estado do Rio também vivia em torno do Distrito Federal. Tá? É a mesma época que São Paulo ultrapassa o Rio como centro dinâmico da economia brasileira. Tá? Então, essas duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. E não é à toa que em 1970, 69, 71, já está se falando do esvaziamento da Guanabara. Quer dizer, isso não é um negócio do tempo do Brizola. Isso, na verdade, já está acontecendo antes. Né? Agora, o que aconteceu? Se a época era de populismo, entre aspas, se a época era das massas, como é que o projeto de Brasília se consolida? Ele não se consolida nesse tempo. Porque no governo Jânio Quadros e no governo João Goulart, a Constituição de Brasília praticamente para. Eu acho que o único órgão, um dos pouquíssimos órgãos que foi para Brasília nessa época foi o Tribunal de Contas da União. Né? Naturalmente foi o Congresso Nacional, foram o Supremo Tribunal Federal, o resto ficou no Rio. Ou seja, o Estado da Guanabara era uma espécie de distrito federal paralelo a Brasília. Os ministérios ficaram todos no Rio. Né? E com a crise econômica que veio, em parte também, da construção de Brasília, você nem tinha dinheiro para tocar aquilo lá. E tinha outra coisa, não é? O Jango, como o Brizola, ou no outro polo, Lacerda, eram condutores de massas, eram líderes populares. Eles não tinham nenhum interesse no projeto de Brasília. Né? Então, tudo indica que, na verdade, que se a eleição de 65 tivesse tido lugar, não é? E algum deles tivesse vencido, a capital tinha voltado para o Rio. Quer dizer, ela tinha voltado formalmente para o Rio, já que aqui ela estava de fato ainda. Né? O Brasil era governado do Rio de Janeiro. Basta lembrar que em 64 as tropas do general Mourão não estão indo para Brasília, elas estão vindo para o Rio. Né? Porque elas estão indo cercar o Ministério da Guerra, ali no Campo de Santana.
Tá? Em 68 é a mesma coisa. Em 68 o AI-5 não é em Brasília, o AI-5 é assinado pelas Laranjeiras. Tá? Porque o presidente, na verdade, passava muito pouco tempo em Brasília. Aí é interessante fazer uma pesquisa sobre a história de Brasília, que revela isso, na verdade, que era o medo que o pessoal tinha lá de que o plano ia agorar. E muita gente da imprensa defendia a volta da capital para o Rio, né? Naqueles primeiros tempos. Então, na verdade, o Rio continuou sendo capital do Brasil durante um bom tempo, né? A situação muda. Eu fiquei lembrando, inclusive, daquele famoso pedaço do Jornal do Brasil, que dá a temperatura no dia do AI-5, vocês conhecem esse? Né? Célebre, como é que está lá? O país está sendo varrido por fortes ventos, máximo de 38 graus em Brasília, mínima de 5 graus nas Laranjeiras, porque era de lá que o presidente despachava, né? O que mudou o cenário, né, do Rio? Foi a ditadura militar. A ditadura militar que compra, de alguma maneira, o projeto de Brasília, por razões que eu não preciso explicar aqui, né, em busca do máximo de insulamento político e social, né? E aí a Constituição de 67 determina ao Congresso que em 6 meses o governo lhe enviaria um projeto de lei regulamentando a complementação da mudança para a capital da União dos órgãos federais que ainda permanecem no estado da Guanabara. E aí a Constituição de Brasília vai célere, e mais célere conforme começa a contestação ao regime militar, né? Por exemplo, outra coisa que as pessoas esquecem, o sequestro do embaixador americano. Onde é que foi o sequestro? Foi em Brasília? Foi em Botafogo, a embaixada era na São Clemente. Quer dizer, os ministérios estavam todos no Rio ainda. A gente fica imaginando que tudo foi embora em 60. Não foi embora em 60. Tá? Foi embora, entre aspas, porque o meu argumento é que não foi embora, de alguma maneira. Tá? Foi embora, os ministérios foram embora, eles foram inaugurados em 70, 71, 72. O Itamaraty deixou a Guanabara em 70, o Ministério da Fazenda e do Exército e o TST em 71, o Ministério da Justiça e o STM em 72. Tá? Quem consolida Brasília é o governo Médici. Tá? Bom, para completar o quadro histórico-político do Rio de Janeiro, né, tem a história da fusão, né? O problema não é a fusão em si, mas foi a maneira como ela foi feita. E qual era a ideia que os militares tinham da fusão, né? A fusão foi feita, na verdade, a partir de uma perspectiva geopolítica também, do PND, do Plano Nacional de Desenvolvimento. A ideia, de novo, era conter São Paulo. Como é que você ia conter São Paulo? Você criava um polo metal mecânico em Belo Horizonte e fazia do Rio a sede das novas empresas de tecnologia de ponta como energia nuclear. Ótimo. Só que o estado do Rio, né, na cabeça do Golbery e do Geisel, isso dito por eles, isso eles disseram, isso está nos depoimentos deles, o estado do Rio era um corpo sem cabeça e a Guanabara era uma cabeça sem corpo. Eles diziam que a Guanabara, prevista na Constituição de 46, era uma aberração. O PMDB, liderado pelo Ulisses Guimarães, ainda tentou se mexer para que as populações fossem afetadas fossem consultadas. E aí eu encontrei a seguinte passagem do general Geisel: reclamam de eu não ter feito um plebiscito. Ia ser dispendioso e eu não pretendia mudar a minha opinião. Tá? Aí ele escolheu um interventor militar para fazer a fusão, né? Mas a ideia é que o estado do Rio ia bombar com a fusão, que ele ia enfrentar São Paulo. E essa foi uma ideia tão bem sucedida quanto aquela outra, né? A transamazônica. Então, em 15 anos, a cidade do Rio, que era Distrito Federal, virou um município como outro qualquer. Município como outro qualquer que, né, o senador Saturnino conheceu bem. Como é a situação, que era um município paupérrimo. Eu acho que eu li que eu era menino, né? Então eu li que eu acho que o primeiro prefeito foi o Marcos Tamoio. Foi. Então, ele disse que o Rio de Janeiro vai falir. Ele disse que a prefeitura não tinha nenhum próprio, não tinha imóvel, não tinha nem sede. Na época não tinha servidor, não tinha coisa nenhuma, né? E muita coisa ficou com o Estado na fusão. Quiser fugir da fusão, não parece que foi tão bem feita, né? Então, o que acontece? A decadência econômica, não preciso repetir os dados, já foram apresentados pelo professor Mauro Osório e pelo Bruno. Todo mundo já sabe. O declínio é de 1960 a 70. 70 parece um marco ali nos dados que você apresenta. Pois os investimentos que eram feitos no Rio de Janeiro deixaram de ser feitos. Os investimentos que eram feitos no estado do Rio de Janeiro também começaram a minguar, sobretudo depois da crise econômica na década de 80, né, quando acaba o milagre. E o Rio de Janeiro, justamente pela dependência, a crise do Estado brasileiro, na década de 80, atinge diretamente o Rio de Janeiro.
não é? E essa decadência, na verdade, ela só fica visível na década de 80. Bom, eu disse, eu não vou repetir os dados, mas eu quero só mencionar os dados do declínio político. Tá? O professor Fabiano Santos vem falar aqui, e ele diz o seguinte, digamos assim, a perda da centralidade do Rio de Janeiro do ponto de vista econômico é idêntica à perda da centralidade do Rio de Janeiro do ponto de vista político. Ele e o professor Otávio Amorim fizeram um trabalho medindo a participação de cariocas e fluminenses nos ministérios desde 1946. A queda é brutal. Tá? Entre 46 e 64, o ex-Distrito Federal e os antigos estados do Rio de Janeiro e da Guanabara ficaram com 15,7% das nomeações ministeriais, abaixo apenas de São Paulo, com 20%. Sob o regime militar, o antigo estado do Rio de Janeiro e o então recente estado da Guanabara e o novo estado do Rio de Janeiro receberam uma percentual consideravelmente menor de nomeações ministeriais, 5%. Ou seja, diminuiu 3 vezes. Tá? Então, de 85 a 2010, o peso médio do Rio nos gabinetes presidenciais caiu para 4,6%. E é engraçado que nos dados industriais que você apresentou ali, mostra que o Paraná passa o Rio, na participação industrial. Pois o Paraná, em 2010, está com 4%. A gente está com 4,6%. Né? Isso mostra a perda da centralidade política do Rio de Janeiro também no cenário nacional. Né? Então, na verdade, qual foi a época que data mesmo esse declínio? Quer dizer, o declínio econômico que começa no governo Médici, de alguma maneira, coincide com a época do declínio político. Tá? Os dois vão de mão dada. Né? Bom, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Não é? Dá para o Rio de Janeiro é um estado como outro qualquer, a gente consegue brigar na arena nacional com os outros estados por recursos. Há uma cultura política no Rio de Janeiro, né? O professor Mauro também fala disso quando fala do marco do poder, de alguma maneira, que vem do fato do Rio ter sido capital, e isso afetou também o antigo estado do Rio, Niterói, né? E o resto do estado do Rio. Né? O Rio se habituou a ser tutelado por um prefeito nomeado pelo presidente da República. Ele nunca valorizou muito o voto para vereador. E centro da política nacional, não precisando disputar investimentos com os estados, o Rio pôde se dar ao luxo de desenvolver uma cultura política nacional centrada na luta ideológica. Né? A gente recebe, né, gente que vem de outros estados para se candidatar no Rio e ganha a eleição. Né? Na eleição de 58 para senador, por exemplo, foram disputadas por Afonso Arinos, que era mineiro, Lutero Vargas, que era gaúcho. Nas eleições da Guanabara, em 62, além vários candidatos eram forasteiros. Aurélio Viana era lagoano, Juraci Magalhães era baiano, Leonardo Brizola era gaúcho. Hoje mesmo a gente tem o Lidberg, que também não é do estado do Rio, que vem. Nasceu Carneiro. Quer dizer, porque a capital era aqui. Então, na verdade, eles não vêm para cá para fazer tanto representação de interesses locais, eles vêm, na verdade, para discutir questões nacionais. Né? E o que é engraçado é que isso sempre foi falado como uma coisa boa do Rio. Mas eu acho que isso tem um lado muito ruim para o Rio também. Porque ele não funciona como um estado como outro qualquer, desse ponto de vista. Né? E você fica vendo, na verdade, então, uma espécie de uma alternância entre dois padrões de governo do Estado. Ou o candidato do governo do Estado, ou o governador, é uma espécie de candidato a presidente da República, que está usando, digamos, o fato do Rio de Janeiro ser a principal metrópole capital do Brasil, embora não seja mais. Ou o outro padrão é exatamente o oposto desses. É roubar. Né? É a dimensão predatória. Né? Não me parece que exista aqui desenvolvido, como nos outros estados, como Minas Gerais e São Paulo, um tipo de cultura política de oligarquias ou elites políticas estaduais longamente estabelecidas, com um entrosamento assim, mais natural entre as associações de comércio, de indústria, de moradores. Né? E isso é o primeiro ponto. Outro ponto é o seguinte. Bom, então é uma questão de aprender, né? Com o tempo a gente vai aprender a ser um estado como outro qualquer. Bom, a fusão foi quando mesmo? Não sei, estou brincando, que já faz. Daqui a pouco faz 50 anos que a gente está esperando isso mudar. E isso não muda. Tá? Agora, por que não? Mas isso não pode mudar se a gente esperar 100 anos, 200 anos, 300 anos. O meu argumento é que isso não vai mudar. E não vai mudar porque eu tenho uma concepção culturológica da política, em que as coisas são de um jeito e não mudam. É óbvio que elas mudam, mas elas têm que ter incentivos para mudar. E eu acho que o Rio não vai mudar, porque, e aí esse eu acho um dos pontos centrais da minha pesquisa, é que o Rio de Janeiro
é um Distrito Federal disfarçado de capital de Estado. Quando você olha a distribuição dos órgãos federais da administração, direta e indireta, empresas públicas, sociedade de economia mista, por todas as capitais de Estado, todas as capitais de Estado, Brasília tem cerca de, no meu cálculo aqui, 118 desses órgãos, né, de acordo com os dados da Secretaria do Planejamento, e o Rio tem mais de um terço comparado ao que tem em Brasília. Se você somar tudo que está em Brasília no Rio, o Rio tem mais de um terço do total. Tá? E o que está concentrado no Rio é quase o total do que está concentrado de repartições públicas federais em todas as outras capitais de Estado. Não é? Por exemplo, o Rio de Janeiro tem cerca de 65 órgãos federais instalados aqui. Em segundo lugar, vem Recife com 8. O Rio de Janeiro é um estado como outro qualquer, com essa concentração federal aqui? É possível perder, digamos assim, essa consciência, digamos, nacional ou federal do estado do Rio, para poder voltar a atuar aprender a atuar como estado como outro qualquer? Eu só vou terminar de apresentar os dados, tá? Desculpa. O Rio tem BNDES e Petrobras. Duas alavancas. Então, eu estou aqui no meu artigo, eu listo mais de 50 órgãos do Rio de Janeiro. Né? Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Ministério da Cultura, Ministério da Saúde, Ministério de Minas e Energia. Só o Ministério de Minas e Energia é a Agência Nacional do Petróleo, Petróleo Brasileiro, Petrobras, Eletrobras, CPRM e o Pré-Sal. Né? Ministério da Cultura, Agência Nacional de Cinema, Fundação Biblioteca Nacional, Casa de Rio Barbosa, Funarte e a maior parte do IBRAM, a maior parte do IFAM, Ministério da Ciência e Tecnologia, INTI, INPA, MAST, Observatório Nacional, CTM, Comissão Nacional de Energia Nuclear, Indústrias Nucleares do Brasil, são 50, o tempo já acabou, não vou ficar aqui lendo a lista. Né? Ministério do Planejamento, IBGE, IPEA Rio, BNDES, quer dizer. Tá? Bom, o que eu fiz em seguida? Eu quero levantar o quantitativo de servidores públicos federais do Poder Executivo, segundo as unidades da Federação. Aí eu descobri que uma velha lenda é verdade. O Rio tem mais funcionário público federal que o Brasil. Tá? Os dados do ano passado mostram que tem mais de 250 mil funcionários públicos federais no Rio de Janeiro. Tá? E em Brasília, cerca de 180 mil. Aí os outros estados, aí vai diminuindo, né? Você viu em Minas Gerais com um pouco menos de 100 mil, depois vem São Paulo com, acho que um pouquinho mais de 100 mil, São Paulo um pouquinho menos, 90 mil, e vai diminuindo. Não é? É por isso que eu estou argumentando que o Rio de Janeiro é um Distrito Federal disfarçado de capital de Estado. E quando você compara o quantitativo de servidores públicos federais e estaduais no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, o resultado também é interessantíssimo. Porque São Paulo tem um quantitativo de servidores estaduais que é cerca de 5 vezes maior que de funcionários federais. Né? Minas Gerais tem cerca de 3 vezes mais funcionários estaduais do que federais. E o Rio tem um perfil idêntico ao do Distrito Federal. O Rio de Janeiro tem mais servidores públicos federais do que estaduais. Brasília tem cerca de 180 mil funcionários públicos federais e cerca de 120 mil estaduais. E o Rio tem mais ou menos 250 mil funcionários públicos federais e 210 mil funcionários estaduais. Tá? Então, se isso não é um Distrito Federal disfarçado de capital, eu não sei o que é. Né? E, como eu disse, assim, o Rio de Janeiro tem cerca de tudo que se encontra entre Brasília e Rio de Janeiro, 37% dos órgãos estão no Rio de Janeiro ainda. Tá? E, do ponto de vista dos servidores federais, 60% estão no Rio e 40% no Distrito Federal. É claro que tem funcionário público no país inteiro, mas eu estou só juntando tudo que está em Brasília, na velha CAP e na nova CAP. Tá? Então, a partir disso, eu comecei a pensar no seguinte: estamos todos, né, atravessando uma crise política tenebrosa e estamos numa crise econômica tenebrosa também. Estamos sempre falando aqui da questão dos investimentos federais, que a solução da crise do Rio passa pela União Federal. Não é? A União Federal deve ao Rio, mas ela não deve só do ponto de vista econômico. Eu estou querendo mostrar no histórico aqui que ela deve do ponto de vista político. A saída da capital sem indenização, a fusão imposta também sem indenização, de maneira irresponsável do ponto de vista econômico. Não é? E, no entanto, quer dizer, a União deixou de pagar a contribuição pelo uso do Rio de Janeiro como Distrito Federal em 1960, mas ela usa o Rio de Janeiro como Distrito Federal até hoje. E aí eu imaginei, aí apareceu ao meu lado
jurista, né? E comecei a pensar no seguinte: por que não é possível que se declare a existência de duas capitais no Brasil? Rio de Janeiro e Brasília. Comecei a pensar nisso assim. Parece maluco? Fui lá fazer pesquisa. Tem 15 países no mundo que tem duas capitais. Tá? Bolívia tem duas capitais, Chile tem duas capitais, Honduras tem duas capitais, a Holanda tem duas capitais, Montenegro, aí tem uma porção. A África do Sul tem 3 capitais. A Alemanha, na prática, tem 2 ou 3, porque o Supremo Tribunal está em Karlsruhe. Né? E o centro econômico, bom, aí mas é Frankfurt, está tudo espalhado, na verdade. Um movimento semelhante a esse está sendo efetuado na Rússia. Os tribunais superiores da Rússia estão todos voltando para São Petersburgo. A tendência nesse sentido é descentralizar. E eu não sei, francamente, se descentralizar não era um bom negócio para o país, a essa altura do campeonato, vendo o que se passa em Brasília e, digamos assim, a promiscuidade, na verdade, entre os poderes. Tá? Não estou maldizendo Brasília, não. Acho que Brasília foi uma coisa importante para o país. Mas eu acho que era preciso... A gente partiu de um contexto, digamos assim, o governo está dentro de uma grande cidade, e talvez fosse muito influenciado por ela, para um contexto onde não tem... onde a capital está num lugar onde a sociedade civil é fraquíssima. Não é? Aí foi levantado também quantos habitantes tem o plano piloto. Porque não vale dizer que o Brasil tem 2,5 milhões de habitantes. Não é? Você tem que imaginar qual é o percentual mais próximo do poder e que tem força de opinião pública, né, de sociedade civil. O plano piloto tem menos habitantes que Copacabana. Tem 200 e poucos mil habitantes. Tá? E aí o sujeito me deu uma ideia assim: por que não pensar numa separação geográfica dos poderes? Uma separação que não fosse só jurídica dos poderes, mas fosse uma separação geográfica dos poderes também. Por que não tirar o judiciário, ou não tirar o Congresso, ou coisa do gênero? Né? Bom, isso são ideias. Não cabe a mim ficar dizendo o que tem que vir, o que não poderia vir. Mas o fato concreto é o seguinte: também influenciado, inspirado no professor Mauro Osório e no Bruno, eu vi, na verdade, quais seriam os setores que vocês dizem que deveriam sofrer, né, que seriam os setores estratégicos de investimento do Rio de Janeiro. Né? Cultura, Minas, quase todos os pontos que vocês dizem que são os pontos fortes do Rio de Janeiro são os pontos, são aqueles de cujos ministérios têm mais presença no Rio. Será que isso é coincidência? Não sei. Não é? Quer dizer, saúde, pensando na Fiocruz, ciência, tecnologia, inovação, comunicações, cultura, Minas, energia, esporte, turismo. Tá? Seria interessante pensar, então, por exemplo, por que não trazer os ministérios, se a gente conseguisse, né, trazer esses ministérios de volta. Né? Bom, isso aqui a gente pode imaginar de qualquer coisa, nesse aspecto. Isso aqui é só para adoçar a boca. Isso é uma questão política. Né? Mas a questão central que eu acho que seria interessante pensar é a ideia de que o Rio de Janeiro não é devedor da União. O Rio de Janeiro é credor da União. E não só credor desse ponto de vista a que você se refere. É credor historicamente, é credor politicamente. E é culpa nossa esse esquecimento e essa ignorância do que foi feito aqui. Né? A gente não tem noção, a gente naturaliza, na verdade, o fato do Rio de Janeiro ter essa administração federal toda. Tá? E não percebe como é que isso foi construído. Quer dizer, se o Estado continuar acampado aqui no Rio de Janeiro, por que não consagrar o Rio de Janeiro como capital? A gente pode discutir. É só o município? Trazemos a Baixada Fluminense? Acho que deve trazer a Baixada Fluminense. Tá? Por que não? Agora, quando eu fico imaginando, desculpem, agora eu estou acabando. Só uma frase. Que a gente está atrás de dinheiro. E Brasília recebeu um fundo de 30 bilhões para um Distrito Federal que tem 2,5 milhões de habitantes, e o município do Rio tem 6, e que aí, se o fundo fosse equivalente, ia ser de 60 bilhões, eu acho que não é uma ideia de se jogar fora. Tá? Acho que a gente pode discutir como fazer, mas eu não acho que essa é uma ideia que se deva jogar fora. Eu acho que isso ia ser uma espécie de... resolvia os problemas de maneira definitiva. Né? E como faria isso? Uma PEC. Uma PEC. O artigo 18 da Constituição diz assim: Brasília é a capital federal. Artigo 1º, aí fiz assim. Artigo 1º, o título 3º, capítulo 1º da Constituição da República passa a vigorar com a seguinte alteração. Artigo 18, parágrafo 1º. Brasília e Rio de Janeiro são as capitais federais. Artigo 2º.
A expressão Distrito Federal no singular será substituída ao longo de todo o texto constitucional por distritos federais. Então você vai ter o Distrito Federal de Brasília e o Distrito Federal do Rio de Janeiro. Artigo 3º. Os atos das disposições transitórias conterão artigo com a seguinte redação. Aí, na verdade, você remete à fórmula de fazer isso, que a gente pode discutir à vontade, não tem nenhuma a priori. É assim, lei complementar disporá sobre a criação do Distrito Federal do Rio de Janeiro, versando, entre outros assuntos, sobre a transferência e repartição de bens, servidores, direitos e obrigações, aí inclusas dívidas, blá, 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 blá. Bom, eu estou querendo mostrar que é muito fácil, né? Mas eu acho que não é uma ideia de se jogar fora. Obrigado. Obrigado, professor Christian. Muito interessante essa ideia, daí mostra como é que a crise do Estado do Rio, de alguma maneira, é uma crise do Brasil, né? A crise da identidade do Rio é, de alguma maneira, imbricada aí com a crise, né, da nação mesmo, né? Interessante. Depois as perguntas, né? A gente vai poder talvez perguntar mais, né? Passar para falar para o professor Valdec, né? Também mesmo meia hora, para a gente poder dar espaço para as discussões depois. Bem, boa tarde ainda, né, a todos, a todas. Eu quero aqui agradecer o convite para participar desta mesa, deste evento, né, ao Centro Celso Furtado, à Faculdade de Economia da UF, né. Agradecer especialmente ao Fernando Matos e ao Bruno Sobral, são organizadores do evento. Foi um prazer voltar aqui ao auditório novo da Faculdade de Economia, prédio construído no momento de expansão da Rede Federal de Ensino Superior, né? Período esse anterior, evidentemente, ao golpe de Estado perpetrado no Brasil e ainda em curso. Queria mencionar que Jorge Brito esteve na mesa anterior, porque eu queria falar pro nosso querido Christian, que ele começou fazendo uma advertência sobre a procedência, por assim dizer, acadêmica dele. Falou do direito, falou da história. Veja a situação em que eu me encontro, da sociologia da educação e da política educacional. Eu sou um pouco pior que a sua, mas de qualquer maneira eu queria dizer que, por estar circunstancialmente, né, presidindo a Comissão de Economia da Assembleia Legislativa, me vejo na condição de me aplicar, de me esmerar, enfim, de estudar um pouco mais a questão econômica no Estado. Tenho feito isso não sem contar com o auxílio luxuoso do Bruno Sobral, do Mauro Osório, enfim, que tem dialogado muito com a Comissão de Economia, além de ter na assessoria permanente do mandato um auxílio tão luxuoso quanto que é do professor Godofredo Pinto, aqui presente, foi prefeito de Niterói, deputado várias vezes. Enfim, então, isso tem minimizado o peso dessa atribuição. Mas sou da Faculdade de Educação, sou do prédio vizinho, dirigi a Faculdade de Educação por alguns anos e no Conselho Universitário encontrei o Jorge Brito, encontrei Ruth Dweck, encontrei Ayrton Queiroz, enfim, queridos amigos e colaboradores aqui da Faculdade de Economia. Saudar aqui o nosso coordenador, Emanuel Boff, enfim, professor aqui da casa, meu colega, mas é impossível não fazer o registro ao seu tio, né, uma espécie de epicentro da consciência coletiva do Rio de Janeiro, Leonardo Boff, enfim, então, bom, aqui, eu, ouvindo com atenção e tentando depois conseguir um número do Inteligência, do periódico onde o Christian publicou, que você é o editor, não é isso, Christian? Pois é. Eu acho que vai ser muito proveitoso partir de um outro ponto de vista, que o Christian fez uma recuperação histórica importante das dívidas, né, que a União Federal tem para com o Rio de Janeiro, que não são dívidas apenas no plano econômico. E nesse plano elas já não são poucas, mas dívidas, digamos assim, histórico-políticas, né? E eu aqui queria aproveitar a provocação da mesa, não é? Que fala da região metropolitana, para me centrar na questão da região metropolitana e não tanto da cidade do Rio de Janeiro, né? Talvez isso amplie um pouco mais a nossa mesa e dialogue com o tema que nos foi proposto. Quero dizer que acho importante que o título do seminário já faça menção a uma crise no estado do Rio, né? E não como comumente se tem abordado como uma crise do Estado, né? Um pouco no final da exposição do Bruno, no debate já você ressaltou. A gente vive, se quisermos, uma crise
que está para muito além do Rio de Janeiro, está para muito além do Brasil até. A gente vive uma crise do modo de produção capitalista, muito importante, né? Tem como epicentro o ano 2008, com consequências gravíssimas, não só para os países centrais do capitalismo, como também para os países da periferia do capitalismo, como é o caso do Brasil. Então, é muito importante destacar, até porque acho que o próprio governo do Estado, esse combalido, desbussolado, descoordenado governo do Estado, assim, esquece de ressaltar que não é uma crise apenas produzida no Estado, de responsabilidade do Estado, e diante disso buscar, né, fazer valer as responsabilidades da União, né? Não apenas com a compensação da Lei Candia. Esse é um exemplo que tem sido repetido muito frequentemente, né? Aliás, estima-se que a perda acumulada desde a sanção da lei, Bruno, de 96, né, é de quase 50 bilhões de reais, aproximadamente, né? Perda para o Estado do Rio de Janeiro. Mas tem também as regras, as fórmulas de cálculo para o pagamento de royalties e participações especiais do petróleo e do gás. Aliás, o presidente ilegítimo em queda livre acabou de editar um decreto que piora a situação do Rio de Janeiro, que modifica a fórmula de cálculo em detrimento, em prejuízo à economia do Estado. Tem a questão da taxação do ICMS do setor do petróleo, não é? Taxado no destino e não na origem, no consumo e não na produção. Portanto, como nós somos os principais produtores do óleo, isso, ou seja, há uma série de elementos de responsabilidade da União que precisam ser acentuados, e por isso eu queria aqui destacar a pertinência, a justeza do título do seminário. Olha, eu aqui fiz alguns apontamentos dizendo o seguinte: o Brasil hoje tem... Alô, oi. O Brasil hoje tem 41 regiões metropolitanas. 41 regiões metropolitanas, formalmente constituídas, das quais 9 foram constituídas ainda nos marcos do regime autoritário, ainda no âmbito da ditadura civil-militar, né, por meio de legislações federais dos anos 70, do início dos anos 70. E a nossa aqui, aliás, 8 dessas 9 foram de uma lei federal de 73, e a do Rio de Janeiro foi da lei de 74, que foi a de 1º de julho de 74, que instituiu, inclusive, fixou os princípios, as diretrizes para a fusão que dar-se-ia em março do ano subsequente. Bom, e as demais foram regiões metropolitanas fundadas, estabelecidas, instaladas a partir da Constituição de 88. E já estabelecidas, né, com organismos de articulação e de coordenação da governança metropolitana, o que não aconteceu nas 9 fixadas pelo regime autoritário. A gente tem as duas maiores, as duas únicas no Brasil, né, que tem, digamos, abrangência populacional de mais de 10 milhões de habitantes, são a de São Paulo e a do Rio de Janeiro, né? Aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma característica específica, porque São Paulo tem uma região metropolitana que representa, do ponto de vista populacional, 44% da população do estado de São Paulo, né? A nossa região metropolitana representa mais de 70%, da população do estado, ou seja, o estado do Rio de Janeiro, por assim dizer, é talvez o estado mais metropolizado do Brasil, desse ponto de vista, com a concentração demográfica na região metropolitana, com tudo o que isso representa para o volume de demandas, para o volume de problemas, né, que se concentram nessa região, né? Vira e mexe, por exemplo, eu que fui 2 vezes secretário de Educação de Niterói, vira e mexe deparava com um problema do tipo: olha, foi flagrado um estudante matriculado na rede municipal de Niterói, que não mora em Niterói, porque a família apresentou um documento de residência que não é de Niterói, é de São Gonçalo, é de Itaboraí, é de Maricá, enfim. Então, estou trazendo aqui um exemplo pontual para mostrar como que essa concentração populacional pesa muito sobre os municípios da região metropolitana, particularmente sobre aqueles que são, enfim, enfrentam menos ou enfrentam melhor, né, as dificuldades e as limitações econômicas. Tem um outro aspecto importante da discussão sobre a região metropolitana do Rio de Janeiro, que é um processo de pulverização, de esvaziamento e até de supressão de estruturas que o Estado tinha criado no passado para fazer o planejamento da governança metropolitana,
Nós chegamos a ter, por exemplo, no passado, uma fundação, né? A Fundrem, criada naquele período de instauração das primeiras 9 regiões metropolitanas, e que concentrou, né, estudos, dados, quadros, pesquisadores que estudavam o Rio de Janeiro, faziam projeções sobre a região metropolitana, faziam trabalho de campo, né, e toda essa estrutura foi se perdendo, né, e ela foi definitivamente extinta em 1989, né, sob o, do meu ponto de vista, desastroso governo de Moreira Franco no Rio de Janeiro. Portanto, assim, outro aspecto importante a ressaltar no Rio de Janeiro em relação à discussão sobre a governança metropolitana é o fato de que nós fomos abrindo mão e no lugar da Fundrem, não é? No lugar de uma estrutura pensada para articular, coordenar e planejar a governança metropolitana, foram sendo criadas secretarias ocasionais, né? Uma secretaria, por exemplo, para a Baixada Fluminense, que durou 2 ou 3 anos. Foram sendo criadas estruturas governamentais muito mais em função do processo de atendimento a demandas políticas, a correlação de forças políticas naquele momento histórico, do que propriamente com o objetivo de estruturar um planejamento da governança metropolitana. Tentou-se mais adiante, ainda nos anos 90, tentou-se estabelecer um programa de abrangência metropolitana, né, que foi o programa de despoluição da Baía de Guanabara, o PDBG, né? Bom, todos sabemos no que isso deu. Isso deu literalmente nágua, né? Literalmente, sem fazer trocadilhos, deu nágua. Enfim, então, e mais recentemente, em 97, tentou-se estabelecer uma definição legal, uma lei complementar estadual para reorganizar a região metropolitana, e ela foi objeto de um conjunto enorme de ações diretas de inconstitucionalidade, e aí o Supremo Tribunal Federal acabou produzindo um acórdão com 300 páginas, inclusive rejeitando grande parte dos artigos que estruturavam aquela lei, que acabou ficando completamente desfigurado. Então, na verdade, o movimento mais recente que nós temos é um movimento que decorre da apresentação de uma mensagem pelo Poder Executivo, agora há pouco tempo, em 2015, a mensagem número 10 de 2015, que busca instituir de novo, né, diretrizes para a governança metropolitana e criar uma agência metropolitana, né, reunindo, é bom lembrar, que quando a região metropolitana do Rio foi criada, ela foi criada com 14 municípios, e hoje a abrangência da região metropolitana já é de 21 municípios. Então, assim, e essa mensagem chegou na Assembleia Legislativa, e já foi, inclusive, retirada de pauta. Ela recebeu mais de 200 emendas, não é? E em proveito de um processo de ampliação do debate sobre os seus marcos. E algumas curiosidades que eu quero aqui trazer para compartilhar com vocês nesta mesa sobre o conteúdo dessa lei. Não sem antes ressaltar que tudo fica muito mais difícil no Rio de Janeiro de hoje. Qualquer discussão e até mesmo aprovação de projetos dessa envergadura, tendo em vista a progressiva e contínua perda de credibilidade por parte do governo do Estado. Nós temos, inclusive, nesse momento, um governador que já foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral e que está mantido no cargo por força de uma liminar. Portanto, esse quadro, o alinhamento do governo do Estado com o governo federal também o enfraquece politicamente. Alguém aqui já falou, não sei se foi nessa mesa ou se foi o Christian, acho que foi na mesa anterior, que, na verdade, essa colaboração, essa suposta ajuda, esse pseudo-aceno colaborativo por parte da União Federal nesse momento, na minha opinião, não passa de um abraço de amigo urso, porque ajudar o Rio de Janeiro, obrigando a se endividar mais, obrigando a se desfazer dos seus ativos, obrigando a paralisar o processo de fortalecimento dos seus quadros, inviabilizar concurso público, inviabilizar planos de carreira, desfechar uma violenta ofensiva contra as instituições de educação, ciência, tecnologia, pesquisa no Rio. Então, assim, eu não creio que isto seja propriamente um padrão de ajuda ou uma maneira de saldar a dívida histórica aqui mencionada pelo Christian na exposição anterior. Portanto, é bom lembrar que a dificuldade de tocar, de discutir um projeto dessa magnitude é ainda maior neste contexto específico de crise política, institucional e moral e ética, para não falar aqui detalhadamente do engenhoso sistema de corrupção implantado por esse grupo que dirige o Estado há mais de 10 anos. Bom, sobre o conteúdo da lei, é bom destacar o seguinte: qual o cenário
alguns elementos importantes do cenário da região metropolitana para a qual se pretende estabelecer um padrão de governança. Em primeiro lugar, profundas desigualdades, né? Profundas desigualdades econômicas, sociais e espaciais, né? Esse é o primeiro elemento muito sério, porque a gente tem, entre os 21 municípios, nós temos municípios paupérrimos, temos municípios em melhores condições do ponto de vista da geração de trabalho e renda, não obstante a crise. Então, a desigualdade é, sem dúvida, um elemento importante. Uma excessiva concentração de investimentos no eixo da região metropolitana, que é a capital. E dentro desse eixo, uma concentração também em alguns sub-eixos, como no eixo centro-sul, como na Barra da Tijuca, enfim. Então, tem um outro problema, a dificuldade de integrar 21 municípios, né, numa proposta de governança metropolitana, suscita a priori muita desconfiança, tendo em vista, né, a série histórica de investimentos que só privilegiam, ou que muito comumente privilegiam, apenas o eixo central dessa região metropolitana. Outro elemento importante, desafio importante, nós temos uma das questões, esse é um outro elemento que quer ser ressaltado. Quando a gente pega o projeto de lei e pega a discussão mais comumente feita pelo governo do Estado sobre a questão da região metropolitana, nós, em geral tem-se a impressão de que a governança metropolitana tem que se dedicar sobre 3 questões principais apenas. Sobre a questão da mobilidade urbana, sobre a questão do saneamento e sobre a questão da ocupação do território, né? Curiosamente, são as áreas que mais interessam ao capital, né? Então, na verdade, a discussão da região metropolitana no Estado parece estar pautada, parece estar agendada pelos principais filões, né, percebidos, ou nichos potenciais de mercado, né, por parte do capital econômico, enfim. Então, por exemplo, e aí nós temos, em relação à mobilidade urbana, um grande problema, que é uma hipertrofia do modal rodoviário sobre todos os demais modais, né? Isso é gravíssimo no Rio de Janeiro, né? Isso tem uma repercussão seríssima sobre a vida cotidiana das pessoas, né? E mesmo quando se tem uma possibilidade, de construir um patamar diferente, como agora, né? Não sei se todos estão acompanhando, mas agora o Rio de Janeiro está confrontado à necessidade de lançar um novo edital para o transporte aquaviário, já que a primeira carta de concessão é de 98, né? Foi a 1001 que venceu a licitação, mas alguns anos depois desistiu, quis abandonar o barco, né? E o Estado do Rio de Janeiro, digamos assim, para atender a demanda da concessionária que queria ir embora, né, não fez nova licitação e, de uma maneira precária, transferiu a titularidade da licitação da 1001 para a CCR Barcas, né, que agora quer ir embora também, né? Agora quem embora você deve estar acompanhando, né? Sim, porque na verdade o contrato de licitação é de 25 anos. Se celebrado em 98, ele deveria se estender até 2023, né? E nesse momento que o Estado poderia, por exemplo, redefinir, pensando no médio e longo prazo, né, o papel, o lugar, né, desse modal, né, no contexto de debate sobre a mobilidade urbana no Estado, né, está fazendo exatamente como nós fizemos antes, porque na verdade agora é a possibilidade de fazer o quê? Quais são os eixos troncais, né? Por que não pensar agora do ponto de vista de uma visão estratégica metropolitana, na estação aquaviária, por exemplo, de São Gonçalo, né? Há uma demanda represada desde a primeira carta de concessão, né? E o que isso representaria, por exemplo, para uma cidade como Niterói, né? Do ponto de vista do alívio das suas principais artérias, né? Que fazem o deslocamento de São Gonçalo Niterói ou São Gonçalo Rio, não é? Então, a primeira questão, a questão da Ilha do Governador, não é? A questão da Baixada Fluminense, que tem potencial também de uma estação aquaviária. Então, ao invés de aproveitar a ocasião, sabe, Bruno, para fazer um planejamento de abrangência mais metropolitana, não é? E buscando responder aos nós que estão colocados desde o início do processo, a meu ver, do fracassado processo de privatização, né? Na verdade, não se caminha nessa direção. Nós temos também um outro desafio da região metropolitana, uma produção habitacional formal muito menor do que a informal, né? Então, além do problema mais geral do déficit habitacional, nós temos como resposta ao déficit habitacional muito mais alternativas informais de habitação do que formais. Aliás, as formais, essa diferença diminuiu nos últimos tempos em função de um programa estatal
Minha Casa Minha Vida, né? Aliás, também do governo federal prévio ao golpe de Estado, mas de qualquer maneira, esse é um grande desafio da região metropolitana, assim, o fato de que a resposta ao classicíssimo déficit habitacional tem sido dada muito mais através de unidades habitacionais informais do que formais. Outro problema que é importante destacar é justamente como definir quais são as funções comuns, não é? Quais são as funções comuns que devem ser objeto da governança metropolitana. Porque, como eu disse antes, né, mobilidade urbana, saneamento, e saneamento é bom lembrar, envolve, né, abastecimento de água, envolve esgotamento sanitário, envolve, enfim, tratamento de resíduos, enfim, então saneamento e a questão da ocupação do território urbano. Bom, e a saúde? E a educação? E a segurança pública? Não são também objeto, né, de um planejamento metropolitano, enfim, de longo prazo, né? Por que isso não entra na pauta, né? Isso reforça a minha hipótese de que a pauta, a agenda da discussão sobre a governança metropolitana do Rio de Janeiro está muito mais em função da agenda do capital do que propriamente da agenda da tentativa de responder aos problemas metropolitanos nas mais diferentes áreas. Porque, aliás, a política de segurança pública que implodiu em 1000 pedaços, né, teve um momento supostamente glorioso, não é? Teve intervalo de tempo, né, de cerca de 4 anos, 5 anos, que vai aí de 2008 a 2012, 2013, né, que foi o período de implantação e de tentativa de consolidação da política de segurança pública escorada na lógica da pacificação de territórios, né? Mas se vocês quiserem, à exceção de uma mini UPP, as demais unidades de polícia pacificadora foram todas implantadas, né, na capital do estado. Enfim, então, todas, à exceção de uma. Então, isso responde de novo ao problema da hiperconcentração de investimentos no eixo da capital. Bom, outro aspecto importante, a mensagem que o governo do estado apresentou teve um obstáculo também muito grande, e tem ainda, porque fala de integração dos entes governamentais da região metropolitana, e são 22, né? É o governo do estado, mais os 21 governos municipais dos municípios implicados. Acontece que no Conselho Deliberativo, que a mensagem propõe, da futura agência de gestão metropolitana que seria criada, né, o governo do estado, através do seu governador, né, teria um peso de 50, o prefeito da capital teria um peso de 30 nas decisões, né, na ponderação dos votos. E os 20 outros municípios teriam pesos que variariam de 1 a 5. Vocês podem imaginar a grita geral que isso provocou, né, do conjunto de municípios como Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, né, São João de Meriti, enfim, municípios que estão confrontados a problemas de grandíssimo porte. Um outro aspecto ainda que eu quero aqui ressaltar, ainda dentro do meu tempo, pouquíssima na história das discussões sobre a governança metropolitana do Rio de Janeiro desde 74, né, até agora, mesmo na proposta atual, pouquíssima presença, pouquíssimo espaço, pouquíssima margem de manobra para a participação da sociedade civil organizada, como se a governança metropolitana fosse algo apenas, né, para ser tratado na esfera da sociedade política, né, ou, se quiserem, de maneira ainda mais limitada, nas esferas governamentais. Então, isso é um outro problema, porque o Rio de Janeiro, em várias áreas, né, construiu movimentos sociais organizados, alguns deles desenvolveram expertise sobre temas importantes ligados à área ambiental, por exemplo, que é uma outra discussão que aparece muito pouco na proposta da agenda metropolitana. Então, esse é um aspecto que eu quero aqui também ressaltar, a insuficiência da sociedade civil como um protagonista, como um ator, como um artífice desse processo de construção da governança metropolitana. Então, o que eu creio é que, nesse momento, esse projeto seguirá onde está, sobrestado, né? Tendo em vista, inclusive, a dificuldade de sabermos no Brasil qual será a novidade do dia seguinte, não é? Nós temos na Assembleia Legislativa rumores, não é, de que a qualquer momento
teremos um conjunto de parlamentares envolvidos em investigações que ainda não chegaram por completo no Rio de Janeiro. Nós temos situações que ainda, a cada semana, talvez, a cada mês, né, o ex-governador, que era grande referência política desse grupo, não é? A cada semana envolvido recebe uma nova denúncia. Então, esse quadro de instabilidade política no Rio de Janeiro, né, a meu ver, vai constranger, vai limitar o avanço dessa discussão. E aí eu acho que, enquanto isso, nós deveríamos tentar avançar em 3 direções. Primeiro, né, construir um debate com a sociedade civil organizada e as universidades, né, as faculdades de economia, as unidades acadêmicas mais ligadas à discussão metropolitana são fundamentais nesse processo, né, para que a sociedade civil possa ser um ator, de fato, expressivo na construção da agenda metropolitana, porque, senão, pessoal, nós temos algumas experiências de agências no Rio de Janeiro. Nós temos algumas experiências de agência, mas, assim, algumas experiências, a meu ver, malogradas, como, por exemplo, a agência reguladora do transporte, dos modais de transporte, a AGETRANSP, não é? Que o tempo todo assume uma conduta que é uma conduta de parceria e de colaboração, né, exatamente com as empresas de transporte, né? A principal referência da agência reguladora de transporte deveria ser, penso eu, o interesse público e a qualidade efetivamente prestada pela concessionária que opera em nome do Estado, em nome do serviço público, já que ele não opera diretamente do serviço, ele o faz através de concessionárias. Portanto, o papel da agência deveria ser o papel de regular o funcionamento da agência, das concessionárias. Ora, isso não acontece. Isso raramente acontece. Então, assim, ou seja, a nossa experiência, isso se deve, a meu ver, por pouquíssimo controle social por parte, né, da sociedade civil organizada e por uma relação de muita cooptação política entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. O Estado ainda tem, com todas essas dificuldades que vem acumulando, ainda tem cerca de 40 constrangidos votos na sua base de sustentação na Assembleia. 40 em 70. Começou o governo, tinha 15. Tinha 55, perdão. Perdeu 15, mas ainda tem maioria que lhe permite aprovar, como, por exemplo, aprovou na semana passada o aumento da alíquota previdenciária do servidor público com a Assembleia Legislativa fechada. Quem passa pelo centro do Rio, Fernando, e não conhece a Assembleia, quem não conhece o centro do Rio, que está passando pela cidade, vendo todo aquele aparato, né, passa que é uma base logística operacional das forças de segurança e não uma casa de representação popular, né? Mas, de qualquer maneira, há uma base de cerca de 40 deputados e deputadas que dão sustentação. Então, a primeira questão que eu acho que pode nos ajudar a sair desse rolo em relação à agência metropolitana é afirmar, empoderar a sociedade civil organizada, aumentar a participação da sociedade civil. Um outro aspecto importante é ampliar os mecanismos de transparência, né, na gestão, né, não só na gestão do governo do Estado, mas na gestão daquilo que tem a ver com as discussões sobre a região metropolitana. E por último, outro aspecto importante, que é conferir maior equilíbrio, né, a relação entre os entes governamentais implicados na discussão. Porque se a partir de 88, o Saturnino fez um comentário mais cedo aqui sobre o que representou a Constituição de 88, com novas receitas para os municípios, sobretudo o Fundo de Participação dos Municípios, mas não só, né, mas isso também, de lá para cá, quase 30 anos depois, isso já foi muito relativizado, porque também, de lá para cá, aumentaram muito as responsabilidades dos entes municipais. Por exemplo, na educação, o governo do Estado, desde 2007, faz todo o esforço possível para não oferecer vagas no ensino fundamental, né, sob o pretexto de que isto deve ser uma atribuição municipal. Mas toda a legislação educacional brasileira, desde a Constituição, passando pela LDB, e passando por leis estaduais, deixam muito claro, né, que o ensino fundamental deve ser oferecido sob o signo da colaboração entre os entes federados, estados e municípios. A educação infantil cabe ao ente municipal, o ensino médio cabe ao ente estadual, mas o ensino fundamental é oferecido com base no princípio da colaboração. Entretanto, o governo do Estado, o tempo todo, e em muitos momentos, impingiu, outorgou, né, municipalizações de escolas para municípios sem condições de tocar a sua própria rede.
mas um ente mais poderoso, né? Algumas transferências voluntárias que o Estado pode fazer para os municípios se aquecerem em algumas de suas demandas, enfim. Então, ou seja, aquilo que representou em 88, né, um boom e que projetou prefeitos, é verdade, projetou prefeitos no Brasil inteiro, né? Muitos deles viraram governador de estado, enfim, naquele boom da gestão municipal, né? Entretanto, 30 anos depois, eu acho que já não produz o mesmo efeito. A situação já não é a mesma. Menos ainda, né, se a gente seguir uma linha em que na governança metropolitana terão sempre a última palavra o governo do estado e a prefeitura da capital. E os outros 20 municípios, né, seriam entes governamentais quase que homologadores de decisões tomadas, né, pelo governo do estado, pelo Palácio da Guanabara, né, pela prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, mesmo questões que atingem diretamente o funcionamento desses municípios e a vida dos municípios, dos munícipes nessa cidade. Portanto, são alguns elementos que estão provocando, né, essa nova fase, esse novo ciclo de discussão sobre a governança metropolitana do Rio de Janeiro, mas eu acho que isso só será retomado e resolvido de alguma forma, né, equacionado de alguma forma, depois que, em alguma medida, o Estado do Rio de Janeiro, diria que o Brasil, né, sair da grave crise política, institucional, enfim, em que nós nos encontramos nesse momento. É isso. Alô? Voltou a funcionar. Obrigado, professor Waldeck, pela apresentação. Achei interessante também como é que ela complementa, né, professor Christian, com essa questão histórica. A gente chegou numa situação tal, né, o professor Carlos Lessa também recentemente tem falado muito dessa questão metropolitana como sendo uma questão central para pensar, vou dizer, o que é o Brasil hoje, né? Porque 80% da população está nas cidades, né? E o Rio, mais uma vez, parece que fica como sendo um exemplo das dificuldades que a gente tem que fazer isso. Principalmente numa desigualdade, né, é fractalmente distribuída, né? Quer dizer, aqui a diferença que tem entre a capital e as cidades vizinhas é imensa, né? E as dificuldades são igualmente imensas, né? Quer dizer, basicamente as dificuldades que a gente tem para se estruturar como, não só no estado do Rio, mas também essa imbricação do jornal nacional e local, né? Vamos passar para as perguntas, né? Vamos fazer uma sessão de quantas, mais ou menos? 3, 4? Vamos deixar 3 assim para, né? Uma palavrinha institucional, vocês estão com pressa, né? Mas então... eu sei. Bom, rapidinho, quem ficou aqui até agora foi premiado com essa bela mesa, né? Tá certo? Estou muito feliz, estou agradecido. Eu queria agradecer ao Boff. O Boff se desvencilhou de um compromisso familiar para estar aqui, fez questão. Eu agradeço ao amigo, né? Os dois eu não vou nem dizer, porque obviamente também muito grato aqui ao meu colega, né? O Waldeck, né? E vai ter um sorteio de livros, né? Agora, eu vou aproveitar aqui a minha posição de co-organizador, vou fazer uma pergunta, tá? Rapidinho. Espetacular a ideia do Christian, na verdade foi a Rosa que leu antes do que eu o artigo, e foi ela que sugeriu o seu nome, viu, Christian? Depois eu achei excelente, lógico. Como é que a gente explica, não é, o fato de que hoje no governo federal, fora o presidente, que é paulista como eu, enfim, eu não tenho culpa disso, né? Mas aliás, o paulista que morar no Rio realmente chama muita atenção essa diferença que há entre a capital e o interior, né? E a região metropolitana, né? Mas como é que se explica? Você tem aquele menino Botafogo, que é o filho do César Maia, o nome dele, né? Você tem o Cunha, você tem o Gato Angorá, que aliás que é um apelido maravilhoso dado pelo Brizola, que é o Gato Angorá, é um bicho fofinho que vai facilmente com qualquer um, não é? Enfim, essas pessoas agora têm protagonismo no Rio de Janeiro, não é? E nós estamos nessa situação, nós no Estado. Eu tenho uma filha carioca, então já posso falar nós, vocês deixam, né? E essa é uma questão que me intriga, não é? Porque eu já vi nessa sala, nesse local, em outro debate, um economista dando a entender que o Rio de Janeiro tem que ser pego como
como exemplo, né? Aliás, ser economista não é nenhuma virtude, nem um defeito, né? Queria também dizer aos dois, tá certo? Essa é uma questão que eu queria que vocês dois respondessem na medida da possibilidade que vocês têm, principalmente o Valdec, que está com pressa. Queria passar para alguém mais fazer alguma pergunta. Agradecer ao Godofredo também pela presença. Aqui, ó, eu queria falar, não vou me apresentar, que eu já me apresentei, mas o Christian, ele veio aqui para delirar, eu também vim, tá? Então, se ele fala, quer dizer, vamos recuperar a capital, né, do Rio de Janeiro, eu queria pensar também no protagonismo de Niterói, né, que foi abandonada, né? Exatamente. Eu sempre pensei, quem mais arrasou foi Niterói. E aí eu fico me perguntando, né, por que não? Por que não? Dentro desse contexto, a gente também podia pensar, e até aquela ideia da gente fazer um debate lá na Câmara dos Vereadores, é também chamar todos os outros municípios. A ideia era essa, e quem sabe, se essa ideia que me pareceu absurda no primeiro momento, eu mesmo achei absurdo, já não estou achando. Quem sabe se isso é viável, né? E aí, outra coisa também, está aqui o Godofredo, eu gostaria de ouvi-lo também, né, Godofredo? Então é isso. Depois eu tinha uma outra pergunta, mas aí depois eu faço. Vou fazer uma terceira, porque o deputado tem um outro compromisso na UERJ, tá, pessoal? O Valdec pode sair a hora que quiser também, evidente. Olá, acho que boa noite já, né? Não sei se está escuro aí. Boa noite. Eu venho estudando no Rio de Janeiro, eu me chamo Davi Carreiro, sou da UFRJ, do curso de Gestão Pública do IPUR. Eu venho pensando aqui, venho estudando o Rio de Janeiro há praticamente um ano e sempre tentando interpretar o que acontece aqui à luz do desenvolvimento regional e um pouco dessa dinâmica, né, desse binômio entre território e desenvolvimento. E eu percebo que o Rio de Janeiro sofre de muitas desigualdades estruturais, não só, por exemplo, no seu desenho, né, da sua planta produtiva, como também desequilíbrio populacional, enfim, né, são uma série de desigualdades aí que o professor trouxe mais para o âmbito da região metropolitana, né, que a gente também vê entre região metropolitana e sua Interlândia, entre a própria região metropolitana em si, o núcleo, né, e seus municípios ali de periferia. Então, eu estava lendo recentemente um artigo da Fanny Davinovich, onde ela faz uma análise da rede urbana, né, fluminense como uma rede estruturada em eixos, correto? Onde ela diz que uma das características dessa rede em eixo é a lógica do investimento setorial e uma herança também, né, de investimentos moldados e complementares a uma estratégia nacional de desenvolvimento. Então, assim, eu acho que para mim faz todo sentido quando você quer pensar Rio de Janeiro e pensar em estratégias para uma retomada participativa do Estado do Rio de Janeiro no PIB nacional, na produção nacional, faz todo sentido também você talvez pensar nessa necessidade de um reequilíbrio dessa rede urbana e você gerar novas centralidades. Porque não dá para você falar tão somente na importância de uma necessidade de desenvolver plantas produtivas que desencadeiem efeitos cada vez mais dinamizadores, se você pensar também nessa atual configuração da nossa rede urbana, que contribui muito para a não integração dessa nossa planta produtiva. Então eu gostaria que a mesa refletisse junto comigo um pouco sobre essa questão da importância de se gerar no Estado do Rio de Janeiro novas centralidades, né, para conseguir atingir níveis de equilíbrio, né, e patamares de desenvolvimento mais equilibrados. Já deu, né? Senão vai ficar muito... Então, vou tentar responder e ao mesmo tempo fazer uma saudação aí para poder acompanhar o Bruno, que já partiu na frente aí para o debate na UERJ. Eu acho que a primeira grande desigualdade, né, primeiro grande, enfim, distanciamento,
é a própria concentração populacional na região metropolitana, né? Por exemplo, sexta-feira eu vou fazer um debate sobre a questão educacional no município de Itaperuna, né? Quando a gente vai para lá, a gente anda 5 horas de carro, pelo menos, 5 horas e meia, dependendo do trânsito, né? Indo ali por ali para Paraíba, entrando em Minas, voltando para o Rio de Janeiro. Assim, a gente vê naquela região noroeste do estado, né, muitos vazios demográficos, né? A gente vai para o sul fluminense, igualmente, no norte do estado também. Então a gente tem, comparando com os dados de São Paulo, são 44 milhões de habitantes aproximadamente em São Paulo hoje. Na região metropolitana de São Paulo, você tem 20 milhões. É uma presença expressiva, mas é 44%. Você ainda tem cerca de 56% de paulistas, né, espraiados, inclusive na região metropolitana de Campinas, por outras regiões. No Rio de Janeiro, não. Então, primeira grande discrepância é essa concentração populacional e demográfica. Primeira coisa. Segunda coisa importante, que eu não falei, mas aproveito sua pergunta para falar, que é o seguinte, o desequilíbrio, né, entre os entes governamentais, uma proposta de governança metropolitana, é muito preocupante também, porque, veja, toda vez que o Estado pratica alguma ação de isenção tributária, aliás, isso está na pauta do Rio de Janeiro, enfim, aliás, foi muito mitificado, mas a verdade é que houve uma farra fiscal, né? Uma coisa é reconhecer que as isenções fiscais têm o seu lugar, né, num projeto de desenvolvimento econômico planejado, enfim, com contrapartidas, monitorado longitudinalmente, isso é uma coisa. Uma outra coisa é o que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Mas, de qualquer maneira, toda vez que faz isso, repercute sobre os municípios, Christian, porque tem a quarta parte dos municípios, de 25%. Então, toda vez que o Estado, por lei estadual, por decisão do ente governamental do Estado, decide abrir mão de parte do ICMS que recolheria, ele está fazendo isso atingindo os municípios, que devem ter direito a 25%. Então, você está entendendo como tem que ser equilibrado, né? Eu dei o exemplo da educação, né, das municipalizações, impostos ou outorgados pelo Estado. Há vários municípios já combalidos, mas tem o exemplo tributário também. Mais ainda, né, assim, é um debate que inclusive está detalhadamente colocado nesse acórdão do Supremo Tribunal Federal em função das várias ADINs, que foram todas pensadas numa só em 97, a discussão de como que a governança metropolitana tem que ter o cuidado de não ultrapassar, né, os marcos da autonomia dos municípios fixada na Constituição de 88, porque desde 88 os municípios também, né, são entes federados, dotados de certa margem de autonomia, né, para a governança das suas questões, né, no interior do seu território. Então, em que medida uma agência metropolitana que vai responder pela governança de temas comuns a 21 municípios e ao Estado do Rio de Janeiro, em que medida isso tem que ser feito de sorte a respeitar as fronteiras da governança municipal, né? Você foi prefeito, sabe melhor do que eu do que eu estou falando. Então, então, assim, não tenho dúvida que transparência, participação cidadã, de preferência com expertise, qualificado, enfim, e equilíbrio entre os entes governamentais envolvidos é fundamental para que a gente tenha, de fato, uma região metropolitana bem equacionada para o século XXI. Aí equilíbrio de investimentos, equilíbrio no peso político dos entes que vão decidir sobre os destinos da região metropolitana, e querer ressaltar o que eu falei, talvez muito de passagem, mas eu quero ressaltar, e tentar, com a participação social, com mais transparência e com mais equilíbrio, tentar pautar a agenda metropolitana, não completamente, ou não predominantemente, como hoje ela está pautada em função dos interesses do capital aqui no Rio de Janeiro. Isso é uma coisa que eu queria aqui falar. E sobre a questão que o Fernando levantou, é verdade, assim, conversando em vários momentos, em várias agendas, com colegas parlamentares que estão no Congresso Nacional, né, em vários momentos, a liderança da base do governo ilegítimo, impopular e usurpador de Michel Temer usava o Rio de Janeiro, né, como espécie de anti-exemplo, né? Uma espécie de olha só, vocês aí, deputados de Minas Gerais, vocês deputados de Santa Catarina, vocês deputados aí do Mato Grosso, olha o que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? Então, é uma espécie de pedagogia invertida, não, as avessas, fala só, é tudo que então, numa certa medida, é possível, e eu acredito nisso, né? É possível que levar o Rio de Janeiro a essa situação de garrote do peixe, apertar cada vez mais do garrote, pode ter sido
né, um método, uma estratégia, enfim, uma dinâmica adotada pelo governo de Temer para falar, não é isso? Olha, eu tenho que aprovar essa reforma. Olha o que aconteceu no Rio de Janeiro, né? E tem professor dizendo isso para os alunos. Olha aí. Mais grave ainda. Então, eu não tenho dúvida que isso foi um argumento. E foi a duras penas, porque tem o seguinte, essa lei complementar 159, que acabou de ser sancionada pelo golpista e que acabou de ser votada pelo Congresso, que é a lei que, na verdade, institui o programa de recuperação fiscal para os estados endividados, ela fixa uma série de exigências, como vocês sabem, para que os estados, para os estados que pretendem aderir a essa recuperação fiscal. Mas, além delas, e a própria lei faz menção a isso, há uma série de exigências adicionais que serão feitas pelo Ministério da Fazenda, que não constam na lei. Né? Que não consta, por exemplo, aumento de alíquota previdenciária, como o Rio de Janeiro fez, né? Não consta da lei. E essa inclusive, foi uma das contrapartidas que foram derrubadas na votação, você deve ter acompanhado, no Congresso Nacional. Isso não prevaleceu. Mas, assim, o Ministério da Fazenda, né, está estabelecendo também critérios próprios para que os estados possam aderir, para além dos elementos que estão consagrados na lei complementar. Então, eu não tenho dúvida de que o Rio de Janeiro foi usado como bode expiatório. O que é paradoxal, né, é que o governo do Estado, que foi eleito pelo voto popular, mas foi perdendo credibilidade ao longo desses últimos 2 anos e meio, 3 anos, 2 anos e meio, em função da flagrante incompetência gerencial, em função dos escândalos sucessivos que foram sendo desvelados, enfim. Então, é diferente. O Pezão foi eleito pelo voto popular, não é? Teve a legitimidade do sufrágio universal em 2014, mas ele foi perdendo essa credibilidade ao longo do processo, diferentemente do Temer, que nós sabemos o que aconteceu. Mas, assim, e o Pezão fez uma opção política de integrar a adesão, integrar o referendo. Ele, inclusive, que tivera uma posição política em 2014, não sei se todos se lembram, ele pessoalmente, ele contornou ali a pressão feita por Jorge Pisciani, que liderou a Aesão no Rio de Janeiro, aquele movimento para votar no Pezão no Rio e votar em Aécio Neves para presidente, né? Ele contornou, o Pezão contornou. O Pezão não foi um adepto do adesão em nenhum momento. Ele fez, né, deu uma no cravo e duas na ferradura, né? Então, não foi Agora, quando o governo Temer se instala, né, independentemente da forma que ele se instalou, o governo do Estado faz um alinhamento, né, e só levando traulitada, né? Então não dá para entender, né? Alguma coisa explica isso, né? Por parte do governo federal, acho que explica essa história do anti-exemplo. Mas por parte do governo do Estado, ainda precisamos analisar melhor, né? Porque o que faz com que o governo do Estado, que a meu ver está sendo espremido pelo governo federal, está sendo trucidado pelo governo federal, num plano de ajuda que vai agravar em 3, 4 anos a situação da economia do Estado, vai agravar porque não dá. Nós vivemos num problema de receita, pessoal. O Rio de Janeiro vive um problema. Se a gente não conseguir estruturar receitas novas, duradouras, sustentáveis, nós não vamos sair onde nós estamos, né? Enfim, então vende a SEDAI, né? Proíbe concurso público, congela plano de cargos, aumenta a alíquota previdenciária de servidor, acaba com as instituições de pesquisa do Estado, né? O ERJA, o ESO, o ENF, a Rede FATEC desmoronou. A alternativa que a gente tinha de construção de um projeto estratégico de educação profissional, né, para dar resposta à possibilidade, Davi, né, você que pergunta, a possibilidade de reequilibrar a agenda da região metropolitana, passa, entre outras questões, por educação profissional, né? E a gente não tem um parque. O parque que a gente tinha está desmontado. Quem vai, todos aqui conhecem, já ouviram falar, quem visita ali em Marechal Hermes, aquele parque de educação profissional, celeiro de formação profissional no Estado, aquela escola lá em Marechal Hermes, Godofredo, você foi lá sindicalista várias vezes, enfim, uma coisa, é um campus acadêmico, né? Totalmente, o equipamento é dos anos 50, equipamentos doados pelos países da Cortina de Ferro. Você vai lá no equipamento, na plaquinha, está lá, doação da Hungria em 1956, doação da Tchecoslováquia, em uma loucura, né? Um parque totalmente desmontado. Então, assim, eu acho que essa questão que você levanta, Fernando, foi isso mesmo. Acho que o governo federal usou o Rio de Janeiro como um anti-exemplo, como espantalho. Olha, se não seguirem a linha que a gente está querendo, a linha que o Meirelles está propondo, vão acabar virando o que virou o Rio de Janeiro. Olha, pessoal, eu tenho que ir para a UERJ, queria muito ouvir as respostas do Christian, mas, enfim, é um prazer, assim, fazer a mesa com você.
enfim, o Emanuel também aqui. Estou à disposição, nosso mandato está à disposição, a Comissão de Economia, inclusive, né, nessa linha da frente que você falou, a Comissão de Economia quer participar dessa frente, já tem participado informalmente, mas qualquer frente que possa pensar o Rio de Janeiro, uma perspectiva crítica, progressista, participativa, a Comissão de Economia, por enquanto, está à disposição. Tá bom, gente? Um abraço. Sabe que uma coisa curiosa? Assim, o Rio se administra muito mal, né? Verdade da maioria dos políticos. Qual é o outro lugar do Brasil que é notoriamente conhecido por se administrar muito mal, que tem péssimos governadores que vão para a cadeia, políticos locais? Qual é o outro lugar que é conhecido? Brasília. Será que é coincidência? Não, pois é, será que é coincidência? O que torna isso possível? Isso é uma hipótese, tá? Tem que investigar. O que torna isso possível? Quando você é capital, de alguma maneira, você não luta não precisa lutar por investimentos no plano da federação, porque você está fora da briga. Então você pode se governar mal, porque na verdade você continua recebendo o mesmo investimento da União, entendeu? Você pode se dar o luxo de se governar mal ou ter política ideológica. Aliás, que o Brasil não conseguiu desenvolver como o Rio desenvolveu. Né? Mas eu não acho que seja à toa, né? O Cabral vai em cana, mas também lá o Agnello também vai em cana, todo mundo vai em cana, né? Em Brasília. Não sei se tem a ver com isso também, né? Mas eu acho que no caso mais concreto, eu acho que tem a ver com isso que o Valdec se referiu mesmo, entendeu? Eu acho que estão usando o Rio de Janeiro como espantalho. Agora, não sei qual é o ganho que, francamente, o pesão tem com isso, né? Políticos como, por exemplo, o Moreira Franco, que não tem voto já há não sei quantos anos, entendeu? Que é político de coxinha, de oligarquia, eu entendo, né? Mas os outros ainda não. Não sei qual é a racionalidade deles, porque o partido é o mesmo. Bom, algum plano eles têm. Nem que seja não serem presos, né? Ficar com foro privilegiado, né? Eu acho que mas eu acho que metade é isso. A respeito de Niterói, a grande questão que me motivava aqui era o seguinte: o Rio se governa mal, quer dizer, aquilo que é um lado bom tem um lado ruim, que é a presença federal, né? A racionalidade política é muito complicado no Rio, por causa dessa mentalidade que não passa de ser capital, de ser centro, já deixado de ser centro, né? Mas a minha ideia era o seguinte: como é que você transforma um problema numa vantagem? Como é que você faz do limão uma limonada? A ideia da segunda capital era essa, de alguma maneira. Como é que você usa a presença federal no Rio de Janeiro, nessa proporção monstruosa, para, na verdade, amarrar a União a ser obrigada a investir no Rio de volta e parar de tratar a gente como se a gente fosse um estado como outro qualquer, que a gente já viu que não é, né? Era um pouco essa. E a maneira que parecia mais simples era essa da segunda capital, né? Agora, é claro que tem os probleminhas, né? Vamos voltar para o plano do delírio, né? Como é que eu sou um cara que delira com método e com sistema, né? Aí a questão era essa, assim. Se você cria um segundo distrito federal, você deixa de ser estado, você para de disputar. O problema de ter que disputar com os outros estados por recursos federais, numa situação desvantajosa, meio que metade do problema desaparece. No caso desse distrito federal novo aí, entendeu? Porque você sai do jogo federativo, tá? Quer dizer, a parte propulsora da riqueza do estado, da região fluminense, para falar assim, ela sai do jogo e você garante esses investimentos federais com razão, né? Porque o que faz com que um lugar seja distrito federal? Não é a presença federal? Né? Por que a União Federal paga há cento e tantos anos o Fundo Constitucional do Distrito Federal? A lei que prevê o fundo do Distrito Federal, né, que a atual foi feita mais recentemente, mas ela existe uma lei desde o começo da República, ela vem do fato de que você tem que colaborar para o lugar onde você está, onde a União está sediada, né? E o dinheiro desse fundo é voltado especificamente para segurança, saúde e educação, tá? São essas rubricas, né? E tem uma espécie de regime de tutela também, eventualmente, isso está muito claro no caso de segurança pública, tem um regime de tutela da União na área que é federal, né? Mas aí parece o problema da região metropolitana. Assim, como é que você faz agora da região metropolitana, né? Me parece que hoje em dia, o que eu imaginei, o ideal era levar o estado todo, né? Mas o estado todo é impossível levar. Ao mesmo tempo, o antigo município do Rio é muito pequeno. E você vai concentrar. E boa parte da Baixada Fluminense precisa do repasse de CMS, né, que vem da capital. Então, na verdade, você pode imaginar que você pode levar dos 12 municípios da Baixada Fluminense, você leva 10. Os 10 municípios que são contíguos com
são contíguos com o atual município do Rio de Janeiro, antigo Distrito Federal, quer dizer, Itaguaí, Seropédica, né, Queimados, Nova Iguaçu. Não contíguos não, falei bobagem. Mas eu imaginei, Duque de Caxias, Belfort Roxo, São João de Meriti, Nilópolis, Mesquita. Né? Agora, uma coisa tem que ficar no estado do Rio. Mas assim, ao mesmo tempo que você fica de fora, você também fica com muito menos ônus. Porque boa parte do ônus é a área mais carente do estado do Rio, que é a Baixada Fluminense. Não é? E por outro lado, o que acontece? A ideia não era separar para segregar, a ideia era como é que você enfia o governo federal aqui no meio de novo e obriga ele a pagar e dinamiza para a região fluminense como um todo. É evidente que Niterói sai lucrando, porque ela volta a ser sede do governo do estado do Rio. Imagino talvez que a Assembleia Legislativa tenha que deliberar sobre isso, onde é que ia sentar, mas acho que naturalmente ia ser, deveria ser em Niterói. Né? E Niterói ficava com Niterói e São Gonçalo. Quer dizer, esse estado do Rio me parece que ficaria mais homogêneo do ponto de vista da elite política, para poder voltar a se governar. E precisa reaproveitar a propriedade do antigo estado do Rio também. Você quer ver uma coisa impressionante? Você sabe quantos imóveis a União Federal tem no Rio de Janeiro? 1.200. Isso de acordo com as contas do patrimônio, da Secretaria de Patrimônio da União, que não é muito confiável. Nem ela sabe. Tive um colega meu da AGU que trabalhava lá, ele disse, nem eles sabem quanto que tem. Quer dizer, a maior parte é largada, é abandonada, são áreas da região portuária. A Floresta da Tijuca é federal. Você tem, metade do centro do Rio deve ser federal. Né? O governo do estado tem pouquíssima, tem muito menos. O município então é ridículo a quantidade de imóveis que tem. Né? Isso tudo podia ser reaproveitado. Eu fiquei pensando na questão da região metropolitana, que é outra coisa que ficava batendo na minha cabeça, mas é engraçado, na minha pesquisa eu também ouvi, por exemplo, que o fato de você ter uma divisão não impede que você tenha um planejamento da região metropolitana. Né? Em 1967, por exemplo, em recorte de jornal, eu encontrei que já era o começo de criação de convênios entre o estado do Rio e a Guanabara para gerir a região metropolitana. Isso é uma coisa que pode ser discutida na lei complementar, que tem que discutir o que vai, o que fica. Né? Isso não parece que fosse ser um problema. O que me parece fundamental, assim, não é nem a coisa assim. Por que eu falo da segunda capital? Por vários motivos e tal, mas a ideia de como é que você amarra o investimento federal do Rio de Janeiro e tira o centro da região fluminense da competição federativa. Entendeu? Mas isso pode ser, a ideia pode ser aproveitada de outra maneira. Se isso for mais fácil, mas isso tem que ser discutido como tudo. Será que seria mais fácil conseguir um fundo que fosse para o estado todo e fosse dividido nos municípios? Né? Sei lá, os municípios do Rio, entre o município do Rio e o governo do estado do Rio? Ou será que vinha só para o município do Rio, mas ele tinha que repassar depois um percentual para os outros municípios? Isso não pode ser discutido. Tá? Mas a ideia central é essa, que a gente tem que usar a ideia de que o centro do atual estado do Rio de Janeiro é o Distrito Federal disfarçado de capital e é usado de maneira parasítica, tá? pela União Federal. E que trata isso aqui como se fosse, sei lá, desculpa, um estado de novo como outro qualquer. Tá? Eu acho que isso é um argumento forte, para além do histórico de choradeira, pelo que fizeram com a gente. Né? Mas enfim, me parece que Niterói ia recuperar também aquilo que perdeu de alguma maneira, e a volta da sede do governo do estado do Rio para cá, e obviamente esse é o elemento de dinamização da região metropolitana, né? Quer dizer, no entorno de Niterói, né? Para começar por São Gonçalo. Era essa a ideia. Está delirando ainda ou desistiu? Tem que mudar muito a cultura política, né? A gente tem que começar a discutir isso. Mas a ideia era exatamente pegar o lado ruim da cultura política do Rio. Sim, mudar. Eu não sei, às vezes é no meio do caos que essas coisas andam. Sabe por quê? Porque se a gente não estivesse em crise, você não precisava ter essa ideia. Entende? Não é para agora, não. Porque com esse aí? Não, você tem que começar a jogar a ideia para ver se colhe daqui a ano que vem, né? Eleição do ano que vem, ou daqui a 2 anos, 3 anos, não sei. A ideia era essa. Né? Na verdade, essa ideia do coice histórico serve para mobilizar argumentos que rebatam essa ideia que foi levantada aqui, que o principal dizer que o Rio que o Rio fica com o pires na mão lá. É para combater essa ideia do Rio devedor, entendeu? Que o Rio é credor. Né? Mas se o Rio, antes dessa critério, se o Rio começasse a liderar os outros estados da federação, numa disciplina do governo federal, não daria mais cacife para
Eu acho que tinha uma outra ideia, mas a ideia é um pouco malvada. Era malvada do ponto de vista federativo, né? Porque você tem que barganhar. Bom, teria que propor que outros órgãos que hoje se encontram em Brasília vão para outros lugares. Eu fico encabulado assim que eu não quero passar a ideia de que eu quero depenar Brasília. Entendeu? Você pode pensar a desconcentração de uma maneira mais ampla, né? Eu acho que seria interessante o Tribunal Superior, por exemplo, ou uma grande fundação, ir para Recife ou para Salvador. Eu acho que a ideia de descentralização não tem por que tudo ficar concentrado num lugar só mais. A partir do momento que você faz tudo por e-mail, por WhatsApp, você não precisa governar mais com tudo concentrado num lugar só. Quanto mais um lugar onde não tem povo. Quer dizer, agora apareceu aí um povo lá. Mas tem que vir de muito longe para ter aquele povo lá. Né? Já que no plano piloto só tem 200 mil habitantes, que, repito, é menor, tem menos gente que Copacabana. Né? Tudo isso torna difícil, na verdade, você pressionar e favorece o contexto oligárquico, porque todo mundo já conhece Brasília. Você não pode sair que você encontra todo mundo, os mesmos restaurantes, os mesmos cinemas, os mesmos centros culturais, os mesmos clubes. Você anda pela beira do Lago Paranoá, tão bonito, aí você vê os clubes que tem lá, que é muito engraçado. É assim, Clube da Defensoria Pública, aí tem um muro, Clube da Magistratura, Federal, aí depois tem um outro muro, Clube da Magistratura do Distrito Federal, aí depois tem outro muro, quer dizer, é ótimo você ter uma cidade administrativa, mas seria bom ter uma cidade em volta normal, com sociedade civil e com o povo em volta. Eu acho que o Rio, como uma segunda capital, ajudaria a contrapesar, na verdade. Né? Eu acho que você reinseriria uma outra... Bom, eu estou falando demais, só vou pedir para vocês que façam uma coisa. Chega em casa, abre o YouTube e põe assim: posse de Getúlio Vargas, posse de Juscelino Kubitschek. Vocês vão ver como é que era a posse. É inacreditável a quantidade de gente, como é que você tinha uma cenografia de presença de povo na rua o tempo inteiro, que desapareceu depois, do ponto de vista simbólico. A posse do Getúlio é uma confusão, porque o carro está saindo do Palácio Tiradentes e ele está vindo da 1º de março. Você está vindo da 1º de março, ou está vindo do Tribunal Eleitoral, que era ali na 1º de março também, e indo para o Palácio Tiradentes. Aí vão aqueles dragões de independência, todo mundo não tem nem por onde andar de tanta gente que é. Isso dentro daqueles vídeos. Eu acho que eu tinha quando eu era criança, o que era o governo do Brasil, que era aquele monte de vidro moderno, que ninguém volta, todo mundo de farda. Né? Mas assim, e é engraçado que tem uma cena que está o Getúlio dando tchau, o carro aberto, e assim, tem um sujeito que está assim a 1 metro dele e joga confete na cara dele. Tá todo mundo jogando confete, você pensa, assim, a proximidade é uma coisa muito impressionante. O tempo inteiro. Depois a posse do Juscelino também, vai no Palácio do Catete, atrás tinha aquele... Tem uma varanda ali atrás, quem conhece o Palácio do Catete sabe, tem uma varanda ali atrás. Ali ele era obrigado, vinha, sei lá, não sei quantas milhares de pessoas cumprimentá-lo, ele ficava sentado ali, cumprimentando todo o povo, ia passando, um atrás do outro. Sem falar que, sei lá, você vê, por exemplo, o enterro do Getúlio, que é um negócio... Aí você entende o contexto da mudança da capital, entendeu? Você vê a aglomeração que está indo do Catete para o Santos Dumont levar o corpo do Getúlio para São Borja, é o cordão do Bola Preta no Carnaval. Quer dizer, essa emergência das massas era uma coisa que metia muito medo. E tanto assim, que, por exemplo, quando você tem a crise de 61, que o Jango renuncia, o Jango está na China, e vem aquela história de que o Jango não toma posse e dá a saída parlamentarista, o Juscelino fala, ele diz isso. Ele diz, estão vendo como Brasília foi uma providência salutar para o Brasil? Porque o insulamento, ele diz que o insulamento do poder legislativo permite um ambiente de calma e sossego e equilíbrio de discussão que seria impossível no Rio de Janeiro, onde fatalmente teria sido bem sucedida como é que ele diz, uma saída populista. É isso que diz, esse textual. Tá? Então eu acho que de alguma maneira, não estou querendo dizer que tudo podia estar enfiado ainda aqui, mas eu acho que a divisão de funções poderia servir para compensar, na verdade, os males que vieram dessa, não digo da construção de Brasília, mas do abandono do Rio de Janeiro também, que deveria ter ficado como era até a ditadura militar. Na prática, como se fossem 2 distritos federais. Isso foi até aventado na época pelo deputado Zé Talarico, porque não pode ter 2 distritos federais. Entendeu? Enfim, e aí não era só uma maneira do Rio arrumar um dinheiro. Era uma maneira também de tentar reorganizar essa república do jeito que ela está, no sentido mais democrático, no sentido menos oligárquico. Né? Obrigado.
encerrada a sessão, então.